Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo. Estamos aqui com mais um episódio do videocast do Dila, que também agora está no Spotify. Então, por isso, te inscreve no meu canal, aciona o sininho, dá um like e deixa um comentário lá embaixo. Hoje estamos aqui para mais uma vez falar das coisas boas de Gravataí ou então dos personagens da aldeia. E para minha alegria, eu estou aqui com meu amigo Nando Rocha, que foi para Portugal fazer um mestrado, do mestrado já está fazendo um doutorado. Como escreveu o meu amigo Gabriel Ciota, que também tem uma entrevista com ele aqui, que o Nando, no Twitter, o Gabriel Ciota escreveu assim: o Nando Rocha em Gravataí é como Cristiano Ronaldo estar de volta para a Ilha da Madeira. Né? Para quem não sabe, Cristiano Ronaldo é natural da Ilha da Madeira. Então, quando volta para a cidade. E aqui em Gravataí não é diferente. Desde a anunciada volta do Nando, parece que a agenda dele é de um popstar. Mas bom dia, boa tarde, Nando. Ou então fala pessoal, ou então fala Malta lá em Fala Malta, Portugal. fala Malta. Lá em Portugal é Malta que É se diz Malta, é Malta. pessoal, né? Lá ao invés de pessoal é Malta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Gila, né? Quem tá nos acompanhando aí, a gente sabe que o conteúdo de internet ele pode ser visto na hora que quiser. Essa flexibilidade nos permite ter um alcance bem maior. Mas obrigado pelas suas palavras. Estou feliz de poder estar aqui. Sei da tua intenção por a gente ter trabalhado junto durante 7 anos, né, Gila? Sei da tua vontade lá atrás já de destacar a parte boa da cidade. Às vezes o brasileiro, eu sempre falo, né, a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né, É de achar verdade. que as coisas dos outros são sempre melhores e tal, e sempre se de alguma maneira se depreciar. E eu acho que falta mesmo assim para os municípios esse trabalho de reconhecimento de pessoas, de personagens, ou mesmo de lugares históricos que eu já vi que tu também faz essa cobertura, né? Então, eu sei dessa tua intenção já lá atrás de ter esse tipo de conteúdo e agora conseguiu concretizar. E fico feliz por ter sido convidado por estar aqui para a gente poder bater um papo também. Ô, Nando, todo mundo olha lá a foto do Nando. Ah, que legal, o Nando está em Portugal. Todo mundo acha que é as mil maravilhas, que foi de uma hora para outra, que não teve sacrifício, que não teve história por trás disso, desde a seleção, né? Para ir para lá não é fácil, a gente passa por critérios. Como é que começou essa história? Aliás, essa história começou com o Bola em Jogo, o jornal Bola em Jogo. Como é que começou toda essa história que tu vai explicar e tem tudo a ver com a tua ida e a tua seleção lá para Portugal? Eu criei junto com o pai, né, o jornal Bola em Jogo há 20 anos, nós completamos 20 anos neste ano. Tinha ainda lá 16 para 17 anos quando nós criamos, e em função de um problema pessoal, né, que nós tivemos na nossa casa, quando a minha mãe adoeceu, eu trabalhava na Liga Gravatense de Futebol com o Nelson Paulo Beretta, com Eliseu Ramos, A Sérgio lenda. Oliveira, né, Mariante, enfim. Trabalhava com eles lá, que são pessoas que mantêm contato até hoje, são meus amigos pessoais também. E eu ganhava pouco, que era a ocasião da época, eu também era muito jovem. E o pai e a mãe com leucemia foi para o hospital. Eu já escrevia para o jornal Folha do Vale, que era um jornal que o pai havia sido colunista alguns anos atrás. E aí veio a ideia de criar um jornal, e até confesso que menos conceitual e mais com aspecto financeiro mesmo, que era para tentar, de algum modo, dar um incremento na renda, porque a gente não, na época, não, o meu irmão não trabalhava, era jovem e tal, então nós criamos o jornal. Era difícil no início, porque eu ainda, né, cara de gurizinho e tal, e ia nos lugares e eles falavam, olha, tem que voltar aqui o chefe, ou pede para, porque senão tinha credibilidade mesmo, né, muito Sim. jovem. E acabou o jornal encorpando quando o pai volta, a mãe, graças a Deus, se curou. Quando o pai volta, então, do hospital, ele já volta para a parte comercial. E, na verdade, o jornal, a revista, né, depois de um tempo vira revista. A revista se sustenta hoje muito em função da dedicação dele, que realmente é a vida dele, a revista hoje, né, o amor mesmo, assim. A partir dali, sempre trabalhava em outro lugar e contribuía com a revista, mas nunca trabalhava somente na revista, sempre de alguma outra maneira contribuía, mas também seguindo minha carreira, começando a estudar e tudo mais. E a revista me proporcionou também o mestrado, porque eu me formei em administração na época que eu
eu gostaria, sempre tive o sonho de fazer comunicação, jornalismo, que era uma vontade que eu tinha, mas era muito mais caro, era longe de Gravataí, eu não tinha essa condição. Quando o jornal passa a ser um negócio da família, a gente, em conjunto, decide que eu, então, faço administração para fazer a gestão mesmo do negócio. Ali eu conheci o marketing, que é algo que eu gosto muito. Me formei, levei 10, 12 anos para me formar. Me formei na semana seguinte, então comecei uma pós-graduação em comunicação, que é algo que eu gostava, ainda trabalhava contigo, né? E às vezes tinha que sair um pouco mais cedo na sexta-feira, no sábado também tinha aula, e não é porque tu tá aqui, mas sempre me flexibilizou esse tempo. Claro que eu sempre cumpria esse horário depois, mas sempre pude ter essa flexibilidade de priorizar os estudos também, que é algo que eu gosto, né? Mais do que eu preciso, eu gosto mesmo de estudar. Depois me formei na pós-graduação e, no fundo, tinha um interesse no mestrado para poder ir para a área da docência. Assim. Sempre tive o sonho de ser professor, mas aquilo parecia muito distante para alguém que fazia, cursava uma faculdade que não era, que eu gostaria de ser um profissional depois, que era administração, embora não me arrependa, gosto muito. Gosto muito da faculdade que eu fiz também, que é a Cezuca, mantenho uma parceria, uma relação excelente com eles. Estive lá agora, nesse mês que eu tive de férias. Mas depois, para concorrer ao mestrado, eu acredito que o fato de ter a revista há 20 anos possa ter contribuído, porque eu tinha só a pós-graduação em comunicação, mas a minha formação era administração. Sim. E a revista, então, como a gente submetia o currículo, né, para eles, tinha lá na época 15 anos na revista, então pode ter contribuído para que eu fosse selecionado para o mestrado lá também. Depois, a minha ideia era mesmo fazer o mestrado e voltar, mas surgiu a oportunidade de ficar para o doutorado, e era em época de pandemia alta, né? A gente ainda vive pandemia, né? Mas é a época de pandemia alta e eu pensei, vou fazer o caminho inverso, né? Voltar para o Brasil enquanto muitos estão tentando ir para Portugal ou para outros países. E aí a família já adaptada, nós já na oportunidade de trabalhando, depois a gente pode aprofundar isso também. E acabamos permanecendo então em Portugal e hoje já estou no segundo ano de doutorado. É um curso que demora um pouco mais, vou aí mais 3 ou 4 anos, eu acho, de doutorado. Mas enfim, hoje a gente está estabilizado. Tu falou das fotos, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é o pavor, né? A aflição por trás de uma foto bonita que a gente posta lá, né? Num lugar que seja bonito, mas por trás disso tem muita correria, muita angústia, muitas noites mal dormidas, porque não é fácil, a gente não tem quase que uma rede de apoio, embora hoje tenha amigos que são a nossa família lá, os nossos patrões também, né? Que são pessoas que são importantíssimas para a nossa vida, mas não é o pai, a mãe, né? Não dá pra gente ligar para alguém correndo pegar a filha na escola, levar para o médico porque a gente precisa trabalhar. Então, nós é que temos que dar conta disso tudo. Então, por trás de cada foto bonita, pode ter certeza que sempre tem a aflição mesmo de estar correndo atrás. Tu sempre foste muito ligado à família, muito ligado à Igreja Católica. Sim. E muito ligado ao Inter, né? A tua grande paixão depois da família. Como é que foi o momento de cortar esse cordão umbilical? Por quê? Tu, de certa forma, estava estabilizado, lá trabalhando comigo. A Lise trabalhando na Gerdau, também estabilizada, tranquilo. Como é que foi esse momento de, vou ter que cortar esse cordão umbilical e ir para um país que, embora seja a mesma língua, mas com hábitos, cultura, costumes diferentes, como é que foi enfrentar esse desafio do momento de cortei o cordão umbilical e me desfazer das coisas que eu gosto, porque tu não sabe o que vai acontecer depois, né? É uma loteria. Eu até falava essa semana pro pai, né? O pai falou, olha, como é que vai ser essa despedida, né? Embora a gente sofra, né? Por deixar a família porque e tal. Faz 4 anos e meio que tu foi. 4 anos, né? 4 anos. Então, mas assim, se eu for olhar pro outro lado, a ida em 2018 foi muito mais angustiante. A gente não sabia o que nos esperava lá, né? E hoje não, a gente conseguiu matar a saudade de todo mundo e tem uma vida lá, tem o nosso trabalho, tem a faculdade, tem a nossa casa, tem os nossos amigos, enfim. Para quem não sabe, né, não é filho de pai rico, ele foi para lá na sorte contando, né, as moedas, como se diz o ditado. Ele não podia trabalhar no primeiro ano. Porque tinha o mestrado e era aula quase todos os dias, então era... E a Lise que teve que trabalhar, sustentar a família. Quer dizer, não é fácil, ir longe de tudo. E assim, até para resgatar ali a primeira pergunta, né?
foi difícil. A ideia surgiu através de uma coisa muito aleatória, né? Eu que sou um cara que sempre planejo tudo. Plano A, B, C, D, F. Se der errado, eu tenho tudo planejado. E a ida a Portugal foi uma coisa até, de certo modo, até atropelada, assim, sabe? Porque eu não pensava nisso, não planejava, não procurava isso. Numa conversa com o Adriano Martins, que é um amigo que eu fiz na época que trabalhava no Cerâmica, ele estava constituindo uma empresa de agenciar jogadores e disse que a intenção dele, da família, era ir para Portugal. Eu lembrei de um amigo meu, que é meu irmãozão lá na Covilhã, que é o Fábio Giacomelli, que é um jornalista. Lembro que uma vez ele fez uns artigos para nós da página do Gigante sobre Linhas, que era cobrir o Inter e tal. E disse, olha, daqui a pouco o Fábio pode dar uma dica, até porque é um cara ligado ao futebol e tal. Entrei no Facebook dele e fazia horas que ele havia postado a seleção a abertura da seleção de mestrado na comunicação da UB. Ou, enfim, mestrado. Quando eu entrei para ver, tinha lá comunicação estratégica e quando eu olhei o programa, eu me encantei, porque era tudo aquilo que eu gostaria de aprender. E eu não tinha tido a oportunidade de aprender ainda na faculdade. Cheguei em casa e disse pra Liz, Liz, sabe que eu dei uma olhada assim e tal, pô, será que não seria legal ir pra lá, fazer um mestrado, voltar como professor e tal? Ela nem deixou continuar, disse, não, tu é louco, a gente tá estabilizado, tu não tá feliz onde tu tá? Eu tô feliz onde eu tô também, a gente tá bem, sabe, nossa vida, nossa rotina, nosso cotidiano é bom, sabe, a gente tá satisfeito e tal, não tem porque a gente, né, pensar nisso aí. Concordei com ela, de coração mesmo, falei, não, realmente, sabe, passa à frente, vamos seguir a vida e tal. Isso era antes de um feriado de carnaval, de 2018. Passou o feriado, ela trabalhou praticamente todos os dias, virando a madrugada e tal. Quando terminou o feriado, ela disse assim, pô, eu tô cansada, sabe? Gosto de trabalhar onde eu tô, sou valorizada, mas eu também tô cansada, assim, disso. E o problema dela maior era não conseguir ver a Lau muitas vezes, né? Tu sabe que eu lá contigo a gente trabalhava da 1 até, às vezes não tinha horário pra acabar, mas começava a 1. Então tinha essa flexibilidade pela manhã de poder levar a Lau para a escola, acordar com ela, muitas vezes fazer ela dormir, porque ela acabava dormindo um pouquinho mais tarde. E a Liz às vezes saía de casa às 5, 6 da manhã, não via a Lau acordar e chegava em casa às vezes, porque ainda estudava na época, e não via nem a Lau dormir. Então, para ela começou a pesar muito a falta de contato com a Lauren, sabe? E eu sei que para uma mãe isso deve ser horrível. Sim. E então a nossa ideia de ir para Portugal um pouco também foi em função disso, para a gente em família conviver um pouco mais, ela poder ter mais contato com a Lau e tudo mais. E aí, esse rompimento mesmo foi algo para mim difícil, porque eu não me imaginava morando longe. O Rick, que morou na Irlanda, para mim foi uma inspiração, porque eu vi o quanto que a vida dele se transformou e ele colhe resultados dessa saída de 2 anos, 3 anos para a Irlanda até hoje, né? Não só pela maturidade, mas pela experiência, pela fala com inglês e tudo mais, né? Então, eu olhei ali e disse, olha, tem um caso na família que eu vi que já deu certo e eu posso tentar também ter essa coragem de fazer dar certo. Mas foi complicado, assim, a gente participava do Cenáculo, na oportunidade do MCJ, que era um outro grupo aqui da igreja, ia às missas, enfim, quando tu fala ali do catolicismo, né, embora lá agora faça a catequese, a gente também participa um pouco mais, não na mesma intensidade que se tinha aqui, a gente ainda não faz parte da paróquia mesmo, mas a Lau já está inserida. E do Inter foi muito engraçado, porque o jogo de despedida nosso, em 2018, foi Inter e Flamengo, 2-1, quase deu o mesmo resultado agora, e era o Dorival Júnior, treinador do Flamengo também na época, e agora mais uma vez uma vitória para o Flamengo, que quase nos coloca na liderança do campeonato, como foi em 2018 também, e foi, assim, para mim, emocionante em 2018, eu me lembro quando termina o jogo eu me emociono, porque não sabia quando que eu ia voltar no Beira-Rio na próxima vez, e agora mais uma vez, não sei quando que volto, né, a gente foi no jogo contra o Flamengo agora recentemente e foi parecido, assim, cortar mesmo a relação com o Inter foi mais difícil. Foi mais difícil. Porque realmente é algo que eu praticamente ia jogos todos os finais de semana. A Lauren com 4 meses já me acompanhava, a Liz não ia tanto, eu botava ela na cadeirinha atrás e a gente ia pro jogo. E foi complicado, assim, eu me lembro de algumas vezes lá em Portugal olhar o pessoal fazendo ruas de fogo, mata-mata de competição ali, Copa do Brasil, Libertadores e tal. E aquilo era dolorido para mim, olhar e não fazer parte daquele pré-jogo, daquele ambiente e tal. Mas também outras coisas compensam, a nossa vida lá é assim, não é fácil, como disse, não sou filho de pai rico, a Alice também não. Nossa vida é difícil, a gente não tem muito como recorrer a ninguém que não seja as nossas próprias pernas mesmo.
E a Elis foi uma guerreira no início, porque de fato eu não conseguia trabalhar, fazer algumas coisas aqui pelo Brasil, que era para pagar as contas que nós tínhamos no Brasil, e quem trabalhava lá era ela. Num primeiro momento trabalhando num part-time, que lá é permitido, numa operadora de telefonia celular, depois, que era a Vodafone, depois passou para um sushi, que era 6 dias por semana. Tu aprendeu a comer sushi e a gostar de Ah, sushi. ia gostar de sushi, né? Era 10, 12 horas por dia, então às vezes acabava o expediente, ela falava, olha, sobrou aqui uma caixinha de sushi, leva. Eu disse, nem pergunta, já traz, eu tô esperando para comer o sushi aqui. E assim, eu sinceramente, eu não sei se naquele primeiro ano, a gente sem carro, frio, chovendo e tal, muitas vezes lá tem períodos que chove bastante, tendo que ir lá pegar a Laura na escola, sem contato com o vô, tio, Dindo, primo e tal. Eu não sei se nesse meio tempo, se ela dissesse, olha, eu vou desistir, não dá para permanecer, se eu não teria voltado. Mas ela sempre me dava força, sabe? A Liz, eu sempre mexo que ela tem uma positividade tóxica, sabe? Pô, não tem por que ser tão positiva, ser tão otimista, e ela, não, vamos que vai dar certo, tô gostando. Enfim, a gente conseguiu vencer o início, que sempre é mais complicado. E hoje tá, graças a Deus, estabilizado, estamos felizes também. A gente trabalha numa empresa, nós dois trabalhamos juntos. Eu comecei a trabalhar em início de 2020, ali bem próximo à pandemia, e depois ela foi trabalhar em setembro. A gente trabalha numa empresa pequena, que é uma experiência que a gente olha que não é só um número, né? Nós somos pessoas importantes para eles e eles são para nós também. Então a gente tem uma relação muito mais, transcende a relação de profissionalismo, uma relação mesmo de amizade com o Luiz e a Tereza. Até faço essa referência a eles aqui. Não sei se eles vão assistir, mas fica registrado. Manda o link. Pede para né? se inscrever no canal. Exatamente. E são pessoas assim que são também muito importantes para nós nesse processo todo, porque nos valorizam, a gente se sente estabilizado hoje e retribui também, né, com dedicação. E como se fala lá, amor à camisola, né, pela equipe. Camiseta lá é camisola. Camisola, né? Então amor à camisola. E... Injeção é pica. Injeção... Aí a gente toma pica, lá eu não vou dizer o que é, porque lá é comum, aqui é nome feio. Tem coisas que são diferentes, churros é porras, tem coisas lá que para nós aqui soa um pouco estranho, mas para eles lá é no Malta, né? Malta é o pessoal. Tem até uma história do Amaral que foi jogar lá e ele conta que no início o treinador, vamos Malta. Ele encostou para um brasileiro e disse, quem é o Malta? O cara tá tomando dura do treinador o tempo inteiro e tal. Então tem expressões, variações linguísticas que são diferentes daqui para lá, né? E de lá para cá também. E que eu até acho que com a quantidade de brasileiros que tem em Portugal e pelo tamanho que é o Brasil, ou seja, tem uma influência linguística maior, eu acho, no mundo, assim, talvez Portugal passe a incorporar mais coisas do Brasil do que nós mesmos, sendo a língua raiz. Eu vejo hoje, tipo, muitas crianças lá assistindo programas brasileiros, Lucas Neto e tal. Então eles acabam incorporando algumas expressões do português brasileiro, português é o mesmo, mas é uma variação linguística, do que mesmo nós incorporando algumas situações de Portugal. Bom, teve essa ruptura que não é fácil, e aí quando tu tá querendo, né, começou a se estabilizar, veio a pandemia, fecha tudo, fecha aeroporto, e a gente não tinha cura, não tinha vacina, não tinha perspectiva, e aí tu tá lá do outro lado do Atlântico. É difícil. E aí pensando no pai, na mãe, na família, aqui, porque essa doença foi devastadora, né, para alguns e devastador para a humanidade. Devastador assim, ou fisicamente ou mentalmente. Ou mentalmente. Como é que foi enfrentar este período lá mais rígido, com o pessoal mais educado, que segue mais a risca? O primeiro impacto que nós sentimos foi, a gente tem uma comunidade de amigos lá, que eu não vou mencionar todos para não cometer uma injustiça de não citar alguém que seja importante para nós, mas que se tornou a nossa família lá. São as pessoas que nós contamos e sempre que precisa recorrer a eles. Agora tava falando agora para uns amigos nossos, aí, como é que tá lá? Também já sinto saudade deles, né? Sinto saudade dos amigos que nós temos lá, da vida que nós temos lá e tal. O primeiro impacto foi isso, a gente não poder ver os nossos amigos. E a gente passou quase que mais de um ano sem ver mesmo eles, sem ter contato mesmo assim com eles. E eu comecei a trabalhar, e fazia referência à empresa antes aqui, comecei a trabalhar e 2 semanas depois fechou tudo já. E eu imaginei que pudesse ser demitido, porque ainda não tinha contrato na empresa e tal. E isso sou eternamente grato ao Luiz e a Tereza lá da empresa, que fomos para home office, eles acreditaram e disseram, não, pode seguir na empresa, e a gente até onde é possível segurar, nós vamos segurar, sabe que tu tem família, tem filha pequena e tal.
E aí começa o desespero, porque a Lise trabalhava na linha de frente, era no mercado, né? E no início não forneciam nem máscara para eles no mercado. Então, cada vez que eu ia deitar, eu até fui fazer terapia, coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil e que me ajudou bastante lá, agora recentemente. E às vezes a gente fica assim procurando uma notícia, vendo uma coisa, aquilo angustia bastante. A própria terapeuta disse: esquece teu telefone, telemóvel, como eles dizem lá, quando for dormir, porque isso pode de fato te prejudicar, te deixar mais ansioso. Então imagina, eu ia deitar muitas vezes, ficava procurando onde é que tem uma vacina. Eu me lembro que a vacina que eu mais acompanhava era uma de Israel, que meio que estava na frente da corrida das vacinas, assim. Sim. Nem sei se essa vacina hoje existe, mas eu ficava sempre acompanhando para ver, já teve testes em humanos e tal, para poder ter uma esperança de que eu ia ver novamente os meus pais, a minha família, os meus familiares e tal. Perdi os meus avós, né? Não a minha avó por Covid, mas já tinha 95, 96 anos. Meu avô um pouquinho antes, foi duro, mas a gente entende um pouco mais o ciclo da vida, né? Agora estive na casa deles, foi difícil olhar para a casa deles sem estar eles lá. Mas meus pais permaneceram com saúde, meus irmãos, meus sobrinhos, afilhados e tudo mais. Ficou todo mundo em saúde, graças a Deus, mas foi muito duro mesmo, assim, sabe? Foi bem difícil, a gente não podia nem visitar a família. Meu pai com passagem comprada, ele ganhou a passagem, né, de um amigo nosso, e que ele até nem revelou, não quis revelar o nome, mas não pôde viajar, porque aeroporto fechado, não tinha vacina ainda e tal. A minha mãe depois comprou passagem para o ano seguinte, não pôde viajar também em função da pandemia. Então, assim, atrapalhou muito nós mesmos. Tipo, esse tempo que a gente ficou de quase 4 anos aí, foi muito em função disso. A gente não podia vir para cá por causa da pandemia. Então, foi um pavor mesmo. Foi realmente O que tem ajudado e ajuda um pouco a tecnologia, né? Isso a sim. tela do celular ou da TV, tu coloca ali na TV também, é só fazer parear o aparelho telefone com a TV ali. O meu irmão, quando morou na Irlanda, em 2008, 2009, a gente tinha que marcar para ver ele no MSN. E às vezes ele não apareceu online, não tinha como falar com ele naquele dia. Ou se tivesse que comprar uma webcam, tá na frente do computador. Agora, muitas vezes em deslocamento, eu ligo para o pai, para a mãe, por vídeo, a gente conversa para minha família e tal. Então, isso nos aproxima. Não tem o toque aqui, tomar o chimarrão junto, que é uma coisa que eu matei a saudade de fazer com o pai aqui, tá aqui sentado tomando um café com a mãe e tal. Não tem realmente o afeto, né, a presença, que talvez seja insubstituível, mas a tecnologia de fato nos permite hoje ter uma vivência assim maior, uma experienciação maior assim de contato com eles e tal, e de não perder, porque eu imagino assim, a quantidade de pessoas que moram fora e que passaram por isso, né, dessa experiência de pandemia e sem contato com pai e mãe. Se a gente não tem a tecnologia que nos permita hoje esse contato com eles, às vezes eu falo: pai, quando tu vai sair, tu tira uma foto pra ver se tu tá de máscara mesmo, sabe? E contigo, tu tinha até uma tarefa, né, Dila? Falava: Dila, cuida do velho lá, pelo amor de Deus, vai lá ver. Claro, durante um tempo de pandemia, vocês também não podiam se ver, mas eu falei: bota uma pressão, diz que ele precisa usar máscara, que eu sei que ele vai te ouvir. Mas eu vim aqui. Mesmo na época da pandemia, claro que não com a mesma frequência de antes, que antes toda semana eu vinha aqui tomar chimarrão e cuidava a mesa lá, né? Não sentava na mesa, era no sofá. Mas assim, essa tarefa eu cumpri, viu? Isso aí tu pode ter certeza. Nós estamos falando em tecnologia aqui em redes sociais. Eu acho que tu és o gravataense que tem mais seguidores no Twitter. E acho que é o gravataense mais influente em redes sociais. Eu não tenho noção de outros de Instagram, YouTube, eu não tenho noção de quem tem a inserção que tu tens, principalmente no Twitter. Para quem não sabe, são mais de 50 mil seguidores, 54 mil seguidores no Twitter, o que não é pouca coisa, é o tamanho de muita cidade aí. Principalmente voltado para o futebol, que é a tua área, a tua grande paixão. O Nando seguidamente está nos programas de rádio aí da capital, nos programas de TV. Agora, lá de Portugal ainda, mais fácil até participar, né? Bastante, às vezes a gente está, olha, tá o Nando, tá no REC, tá na Rádio Guaíba, tá nas rádios. Seguidamente também, uma vez eu estava olhando, até te mandei o link, o JB, que é um dos maiores canais do YouTube, também te citou te mencionou. E bom, e dentro disso, teve um episódio contigo, e a gente vai falar bastante sobre
essa vida que a gente tem que ter os cuidados, o que tu influencia na vida dos outros, né? Futebol, seguidamente, eu tô vendo as polêmicas ali, Sim. né? Acompanho, não é a minha área de atuação, mas te acompanho bastante ali. E nesse período teve aquele o storytelling do Kinazu. Esses dias também estava assistindo a entrevista do Guinhazu, que virou trend topping do Twitter, assim, um troço fenomenal. Quem entrar no Twitter do Nando está fixado É lá. o tweet fixado. O tweet fixado lá, tá, sempre vai ver aquilo ali. Que foi daqui a um pouco, era a ESPN, Sport TV, a Fox, todos os canais, jornalista te citando, te citando, te citando. Como é que foi aquele boom, assim? Porque foi um estouro mesmo. Aquilo eu não tinha intenção de, quer dizer, não tinha previsão de acontecer aquilo, né? Isso foi em 2019, início de 2019. Eu tinha no dia seguinte, a gente tem 4 horas de diferença, né? E eu tinha no dia seguinte um curso de produção de produção textual científica. E, bom, então eu tinha que dormir um pouco mais cedo. Naquela madrugada, o São Paulo havia sido eliminado pelo Tajeres, da Argentina, num dos últimos jogos da carreira do Guinha Azul. Eu sempre fui muito fã do Guinha Azul, por ter sido jogador do Inter e tudo mais tal. Acho que o Guinha Azul a gente pode usar uma metáfora da dedicação da entrega dele em campo para a nossa área profissional. Porque às vezes tu tem uma célula, um núcleo de pessoas que trabalham juntos, e que se tu tiver alguém com o comportamento do Guinha Azul, ele acaba até constrangendo aquele que não quer trabalhar tanto. E acontecia isso com ele em campo. Então aquele jogador que não corria tanto, olhava para o lado, o Guinha Azul correndo em todo o campo e no mínimo ficava constrangido, né? E tinha que correr um pouco mais, tinha que se entregar um pouco mais. Então, tinha uma possibilidade muito grande do Inter enfrentar o Tajeres na Libertadores. O Tajeres teria que passar por mais uma pré-Libertadores e acabou sendo eliminado até pelo Palestino, se eu não me engano, na oportunidade. E o Guinha Azul ali encerrou a carreira. Se eu não me engano, foi essa sequência. Eu, na época, estava ainda fazendo disciplinas do mestrado e pesquisando muito storytelling. Então, pesquisava técnicas, recursos de storytelling. Escrever sempre foi uma paixão que eu tive. O que é o storytelling para a pessoa? É uma técnica de contar histórias, que não é nova, né? Porque a gente tem aí a técnica de contar histórias, é uma coisa milenária. A gente remonta lá a pré-história ainda dos primitivos sentando em torno da fogueira e contando o dia de caça e tudo mais. Então, aquilo fazia com que também eles pudessem ilustrar melhor as histórias, né, o dia a dia, o cotidiano e tal, criar narrativas, né? Então, o storytelling é isso, é uma técnica de criar narrativas, de criar histórias, e isso até te contava em off, né, antes, de uma história que aconteceu com a Lau, agora recentemente. A Lauren tem 7 anos, minha filha, né? E eu procuro, assim, reforçar o que a escola passa para ela. Ela tem um professor que é excelente. Lá a escola é diferente, o professor acompanha da primeira até a 4ª série, então ela ama o professor Pedro. Pedro Vaz Cesário, como ela sempre diz, que é o nome completo dele. E eu procuro, assim, para não interferir no programa didático dela, é não passar coisas que são por fora do que ela já aprende. Então, no máximo que a gente faz é reforçar aquilo que ela já está aprendendo, que já é excelente. E aí eu senti ela sempre tirando MD. MD é muito bom, que é tipo a nota máxima lá. E em português ela ficou com bom numa ficha prova lá. E aí, pô, ficou com B em português. Mas por que, filha? Não, pai, eu travei num texto, não consegui desenvolver um texto lá e tal, e foi difícil, e eu travei, bloqueei, não consegui desenvolver aquele texto. Eu disse, bom, então nós vamos fazer o seguinte, o pai vai te ensinar uma técnica curtinha, que são várias técnicas de storytelling que existem, mas para a criança tem que ser algo muito didático, né? E então eu falei para ela, filha, todas as histórias, clipes de música, comerciais, uma história que seja de 30 segundos, um filme ou uma série de 10 temporadas, sempre vai ter a ambientação, o conflito e o clímax. A ambientação, que é quando tu conhece os personagens, o cenário, o local onde está sendo feita a história. O conflito, que é onde acontece uma reviravolta, que basicamente é durante todo o percurso do filme ou da obra, né? E o clímax, que é quando aquilo se resolve. Então eu comecei a mostrar para ela, ligava um intervalo, uma propaganda, um clipe, falava, filha, tenta identificar aqui até onde vai a ambientação, onde começa o conflito e onde vai o clímax. E ela começou a identificar bem, foi muito bem depois numa atividade que tinha de texto, e até meio prolixa, assim, escreveu demais até, mas falando, pai, até aqui veio a ambientação, aqui começou o conflito, que era uma história de 2 meninos que se perdiam na floresta, encontravam uma fadinha e tal. E o clímax acabava com eles, então, assistindo televisão, junto com a mãe deles e tudo mais e tal. Então, assim,
para ela foi muito didático aprender aquilo ali, ela deixou de ter aquela dificuldade de escrever por uma técnica pequena, um recurso pequeno de storytelling. Então eu gosto muito, sempre passei a estudar bastante storytelling. E uma das coisas que eu estudava na oportunidade era a convergência de mídias, transmídia, que era a forma como tu ia te comunicar de acordo com cada mídia. Então, assim, tem um autor lá, o Marshall McLuhan, de décadas atrás. Tem diferentes formas de comunicar com cada mídia? Com cada plataforma. Com cada plataforma, com o Instagram, com o Facebook, Sim, com o WhatsApp, com o Twitter. Twitter. É o texto. Até o Marshall McLuhan falava isso, que o meio é a mensagem. E muitas vezes hoje a gente vê isso. Tu não vai, por exemplo, fazer uma dancinha de TikTok e postar no Twitter. Não vai ter graça isso. Tu não vai fazer um filtro de Instagram e postar no Facebook. Ou seja, ele mesmo sem conhecer as redes sociais lá atrás, ele já preconizava isso, né? Que o meio é a mensagem. A forma como tu utiliza o meio para transmitir uma mensagem já é uma mensagem. Já é uma forma de transmitir uma mensagem. E uma das coisas que eu estudei, que era a transmídia, é isso. É utilizar o Twitter de uma maneira, se comunicar daquela maneira, o Instagram de uma outra maneira, com mais imagens e tal, Facebook de uma outra maneira. Então, respeitando o público de cada plataforma, de cada mídia social, e adaptando o texto ou o conteúdo àquele público. E aí eu sempre gostei de escrever textos longos, né? Sempre escrevo toda a história da Lau desde que ela era pequenininha, posto no Facebook, no Instagram e tal. E no Twitter eu tenho essa dificuldade, porque o Twitter são tweets pequenos, né? Mas o Twitter passou há 6, 7 anos a criar uma conexão entre tweets. E essa conexão, ele até, eu acho que melhorou os recursos de um texto longo, porque cada conexão de tweet, tu pode inserir ali uma mídia. Pode ser um vídeo, pode ser um recurso audiovisual, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa que tu queira ilustrar naquele tweet especificamente. E eu gostava sempre do Guinha Azul, escrevi no Word ainda, comecei a me lembrar de histórias dele, falando, cara com 40, 41 anos, ainda correndo o campo inteiro e tudo mais. Comecei a me lembrar de histórias dele no Inter, que uma vez que ele teve uma luxação no braço e quis voltar a jogar, fez uma artroscopia, uma semana depois estava em campo de novo. Lá no Vasco aconteceu. Então eu criei uma história que o Guinha Azul era de uma tribo que eles eram imortais praticamente, viviam muito mais. Peguei umas fotos dele, comparar fotos da juventude com fotos que agora praticamente não mudou. E comecei a criar uma historinha em cima disso, que quando ele foi ser descoberto no Inter, então ele preferiu voltar para o país de origem, que os médicos desconfiavam daquilo ali e tal. Escrevi em Word, ou seja, quando eu publiquei no Twitter, eu não tive tempo de ver repercussão, porque eu copiava e colava do Word com a mídia correspondente àquele tweet. E já era tarde lá, eu precisava no outro dia acordar cedo. Então, 11 e tal da noite, quase meia-noite lá, escrevi essa thread lá. Vi que um ou outro gostou, repercutiu, ele achou legal e fui dormir. Fui dormir mesmo. No outro dia acordei, abri o notebook no curso e não consegui praticamente prestar atenção em nada, porque realmente, assim, teve um alcance inesperado. Foi matéria no UOL, foi matéria no Terra, foi matéria, enfim, Terra nem... Terra, foi matéria... O Felipe Andrioli passou a me seguir, uns caras, assim, interagir comigo lá, pessoas, jornalistas do centro do país, fazer contato. E a minha preocupação sempre era saber se ele tinha gostado, porque no fundo era uma homenagem para o Guinha Azul, né? Eu nunca soube assim, mas sei que ele não se incomodou. Quem uma vez teve contato disse, não, o cara não se incomodou, foi de boa, entendeu que era uma homenagem. Teve um jogador que tu fez uma também, vamos fazer acho que foi o Andrezinho. E ele o Andrezinho deu uma entrevista na Rádio Gaúcha. Isso o Andrezinho teria enfrentar o Flamengo na Libertadores de 2019 e precisava reverter aquele placar desfavorável no Rio de Janeiro. E teve aquele emblemático lance de cobrança de falta do Andrezinho em 2009, se eu não me engano. Que ele fez o gol de falta e o Inter se classifica contra o Flamengo. Chegou numa madrugada também, que pra mim é madrugada, mas pro Brasil não era. E eu falei assim, olha, quem sabe a gente faz o seguinte, vamos lançar o Andrezinho da sorte. Todo mundo troca o perfil, a foto do seu perfil, pra foto do Andrezinho comemorando o gol de falta, para que ele, então, né, para que a gente seja abençoado pelo Andrezinho e tal. Isso no Twitter, né? Isso no Twitter. A força do Twitter. No outro dia, quando eu acordei, eu já não reconhecia mais ninguém, porque todo mundo já era foto do Andrezinho da sorte e tal. E aquilo repercutiu de uma maneira que a Rádio Gaúcha entrevistou ele no final do dia, no meio da tarde, para mim, já era final do dia, mas no meio da tarde. E ele disse que estava se sentindo muito homenageado, gostou demais. E eu também sempre pensava isso, pô, o Andrezinho tem uma história no Flamengo também, mas eu queria que ele sentisse o carinho maior por parte da torcida do Inter, que também teve uma história no Inter e tal. E ele, adorou e tal, citaram que tinha sido eu, que tinha feito, ele gostou. Eu até bem pouco tempo atrás tinha essa gravação do programa e tal. E foi legal, viralizou assim de uma maneira que eu também não esperava aquilo ali. A do Guinha Azul também, sei lá, hoje tem lá
sei lá, 5 mil, 10 mil retweets e favoritos e tal. E o Netflix comentou, fez uma brincadeira, alguém marcou o Netflix, ele disse, vamos negociar uma série e tal, de brincadeira, tal, de sacanagem. Então, assim, foi muito legal, assim, e muito em função dessa questão do storytelling mesmo, de tu criar uma narrativa, de criar uma história e faz com que as pessoas se abracem nessa história. Eu uso muito isso para a educação da Lau, né? Às vezes ela tá subindo uma lomba e tá difícil dela subir, eu disse, filha, vamos fazer o seguinte, cada carro é um point que nós temos que buscar e nós vamos fazer uma pontuação X, tem que achar uma pedra da sorte e tal. Criou uma história, ela já consegue subir a lomba melhor, caminhando, passar por cada carro, cor X é uma pontuação, outra cor é outra pontuação. Então faz com que ela entre na história, incorpore aquela história e acabe enxergando a realidade de uma maneira diferente. E histórias, desde que a Lau nasceu, a Lau nasceu da geração Facebook, né? Ela nasceu no... E tu descreves ali, que a gente acompanha, assim, cada momento vivido com a filha parece que é um diário, né? Antigamente, se tu tivesse lá atrás, lá era o diário que tu estaria relatando ali, né? E para mim, assim, hoje, isso na época não tinha ainda esse recurso das lembranças do Facebook, que eles trazem ali todo dia, né? As lembranças 5, 6, 7, 2, 3 anos atrás. E hoje, cada vez que eu abro, que eu vejo um texto dela lá atrás, ainda com as pequenas conquistas, né, que a gente não imaginava, que hoje ela está muito mais evoluída pela idade, e ela tem uma curiosidade de ler. Então ela pega muitas vezes aquela história, lê, gosta, se orgulha daquilo ali, que era uma coisa que eu queria mesmo. No momento que ela tivesse o entendimento daquilo, ela saber que eu também, a gente amava ela a ponto de ir lá e escrever uma historinha, contar uma conquista, contar uma... Então isso para mim é legal. Às vezes ela tem uma amiguinha que é a Inês lá, que é... Nossa, elas se amam demais agora. Durante o período que ela tá aqui, elas conversam por áudio. É um podcast, cada uma manda 6, 7 minutos de áudio para outra e tal. E aí às vezes ela lê uma história e contando para Inês aquela história. Então, ela adora que eu leia de novo, ela acha engraçado, ela vê as fotos. Então, eu queria isso, eu queria que, já que ela faz parte dessa geração, ela poder também se sentir amada, sabe? Olhar e falar, pô, eu era pequena e já tinha esse amor dos meus pais, e eles gostavam de escrever as coisas e tal. Então, a rede social é legal, eu gosto, porque ela ajuda também nesse resgate, nessa conexão afetiva. Se souber usar bem, né, uma rede social, como para mim é o que sobra agora, daqui um dia eu estou voltando para Portugal, e é o que vai restar para nós nos comunicar com a família, são as redes sociais. Então, por isso que eu gosto e sou tão efetivo ali, tão presente ali, porque é uma maneira de manter a comunicação. Né? Mas tem as derrapadas também, né? Tem outro lado tem também. Outro lado. Tem aquelas que a gente escreve, e aí foi. Tem. E às vezes não tem. O print é eterno. É eterno. O print é eterno. O print é eterno. É que nem quem gosta de arma, usar arma, eu respeito. Eu também não mas tenho. Eu particularmente não gosto. E eu costumo dizer o seguinte, a rede social é que nem uma arma. Depois que tu puxar o gatilho e a bala saiu... Acabou, não tem volta. E depois que tu escreveu, o print é eterno. O print é eterno. Eu tive uma situação que eu não me orgulho de ter feito, no Twitter também. Não foi com sentimento de maldade ou alguma coisa assim, mas acabou gerando uma repercussão. Porque também aí, às vezes, entra por um... O nosso amigo João Francisco também teve uma... Não, foi o Renan Bassani que teve uma... O Renan teve um print lá e tal também, como se ele estivesse ameaçando. Teve que salvar ele. E não era bem aquele contexto ali e tal, porque às vezes acontece isso. Pega uma torcida rival, ou mesmo uma visão diferente dentro do próprio clube, já é o suficiente para que tenha um problema. E esse caso foi em 2015. Nós recém havíamos feito a assinatura do Netflix, então a Laura era pequena, eu estava lá querendo ver um filme de cachorro, para variar, que ela adora ver filme de cachorro, e o Roger era treinador do Grêmio. Eu, como colorado, queria que o Roger saísse. Na época o Roger estava muito bem, o Grêmio tinha meio que se estabilizado e tal. Eu fiz uma brincadeira, troquei a minha foto de perfil no Twitter, mas não era para propagar um fake nem nada, era para fazer uma brincadeira com as pessoas que me seguiam, só isso. E também a gente não tem, às vezes, ideia do alcance que tem. Também pode ser isso. Eu, pra mim, vou fazer uma brincadeira com nós três aqui, mas na internet aquilo ali pode viralizar e alcançar o outro lado do mundo. Ter outra interpretação. A interpretação de que tu fez sacanagem. Não foi o caso. Então eu troquei a minha foto para uma foto Sport ZH do Grêmio e fiz uma chamada meio que jornalística, assim, dizendo que o técnico Roger havia se reunido com a direção do Grêmio, anunciou a rescisão, e que se mudava para a China, então ia treinar um time na China e tal. Fiz com hashtag de informação, fiz tudo bonitinho, desliguei o telefone e fui olhar o filme. Olhei um bom pedaço do filme, quando voltei para pegar o telefone chegava a estar quente de notificação.
em Twitter, em WhatsApp e tal, e aquilo tomou uma proporção que eu não queria, e eu logo me assustei, troquei minha foto novamente, esclareci que era uma brincadeira, mas ali o print já tinha ido para tudo que era lado do mundo, e era rádio Itatiaia repercutindo informação, eram rádios e televisões que já desenvolviam, desdobravam aquela notícia em outras notícias, como o interesse do time que da China que o Roger ia no Luan do Grêmio, um possível interesse do Grêmio no Tardelli, ou seja, era uma história que não sabe, que foi uma história de brincadeira que eu criei, e a partir dali se criou uma repercussão e se desdobrou essa história em várias outras coisas que já fugiu do meu alcance. Eu tive contato com 2 ou 3 jornalistas, estudantes de jornalismo, para fazer trabalho de conclusão com um trabalho sobre esse episódio, para mostrar que às vezes tu não pode confiar na primeira fonte, que tem que fazer checagem de informação e tudo mais. Teve jornalistas que eu cheguei a ficar com pena, até e mandava na mensagem, falava, cara, não repercute mais, porque isso é mentira, é uma brincadeira que eu estava fazendo, e tu tem que desfaz, não existe isso. E eles respondiam dizendo, não, a informação é real, eu já fui atrás e tal. Então, tipo assim, já fugiu do meu controle aquilo que se tornou um dos primeiros fake news lá que eu conheci, que não era a intenção criar um fake, tanto que eu não mudei meu nome era o mesmo lá e tal. E aí eu tomei um pavor quando a Rádio Gaúcha fez, e concordo que eles fizeram, que é uma nota oficial nas redes sociais deles, esclarecendo que eles não compactuavam com aquilo e que não estavam dando notícias inverídicas sobre a saída do Roger e tudo mais. Entrei em contato na época com os guris que faziam o Bairrista, que são de Cachoeirinha ali, o Edu principalmente, falei, cara, eu tô com medo de tomar um processo, porque foi uma brincadeira, foi por minutos que aconteceu aquilo ali. Como é que tá eles? Meu, não te preocupa, aqui na redação tá todo mundo dando risada. Mas eles precisavam se posicionar, eles precisavam dizer que não partiu deles uma notícia que não era verdadeira e tal. Aí no outro dia já foi brincadeira no sala de redação, já fizeram brincadeira com isso. O próprio Grêmio tinha feito 5-0 no Inter naquele ano, colocou a camisa número 5 naquela madrugada ali, dizendo que eram promoções da China, sabe? O Roger fez foto no outro dia atrás de um monumento que parecia com uma arquitetura chinesa e tal. Então acabou caindo no folclore, acabou virando uma brincadeira. Não me orgulho de ter feito, me arrependo até de ter feito essa brincadeira, porque eu não imaginei que ia tomar aquela proporção. Era mesmo uma brincadeira entre os amigos mais próximos, mas também foi importante, assim, porque se discutiu bastante a checagem de fonte, o quanto que tu pode ir atrás de uma informação e repercutir uma informação sem exatamente ouvir os dois lados. O presidente Romildo sofreu aquela madrugada inteira, os caras ligando para ele tentando repercutir, o próprio Roger que estava de férias e tal. Enfim, a gente acerta e erra, né? Então tem que admitir quando erra também. Foi uma brincadeira, não era a minha intenção de tomar aquela proporção lá. Depois todo mundo ria, brincava e passou, mas naquelas 3 horas de angústia ali, eu me arrependi amargamente de ter feito aquela brincadeira. Dando, cara, quando saiu do Brasil, saiu de Gravataí, a gente passa a aprender novas culturas, a ter um novo olhar sobre as coisas. Qual é a visão que os portugueses têm do Brasil? Né? Porque foi eles que, em tese, né, se fala descobriram, mas não, encontraram, né? Encontraram o Brasil. Invadiram, porque tinha gente que morava aqui. Qual é a visão que eles têm lá? Tu sofre preconceito, não sofre preconceito? Tem xenofobia, não tem? Qual é essa? Quem está vivendo? Eu, assim, conheço pessoas que já sofreram com xenofobia, mas no nosso caso não tem um ai para falar. Assim. A gente se sente acolhido, respeitado, valorizado. Nós trabalhamos numa empresa portuguesa com pessoas portuguesas e com clientes portugueses e atendemos em português no Brasil, não tem como virar a chave. Nunca foi problema no atendimento, não passamos por essa situação, nem com a Lau na escola, ela é a única brasileira da turma. Nunca ela chegou em casa triste, porque, enfim, por ela ser brasileira, por falar de uma maneira diferente. Pelo contrário, até a professora às vezes fala, não, Laura, tu pode falar assim, porque tu é brasileira. Não tem problema tu usar essa expressão, tu é brasileira. Eles, por exemplo, não falam gerúndio, né? Então, eu não vou dizer eu estou andando, eu estou a andar. Eu estou tomando chimarrão, eu estou a tomar chimarrão. Sabe? Então, existem essas... Não tem o gerúndio lá? Não tem o gerúndio. Gerúndio praticamente não existe, então não se utiliza. Eu me lembro que, falando com um amigo meu lá, ele me deu uma dica assim, olha, tu vai submeter teu projeto tua dissertação de mestrado, se tu quiser utilizar o português de Portugal,
das primeiras coisas que tu faz coloca na pesquisa do Word lá NDO, que é o gerúndio, e tu só troca aquilo ali pelo, sei lá, comendo por a comer, sabe? Então, são principalmente essas diferenças na escrita mesmo, assim, que se tem. Agora, xenofobia, não posso dizer que eu sofri, porque realmente a gente vai nas praças, as pessoas de idade adoram brincar com a Lau, com a Guerreira, que é a nossa cachorrinha lá e tal. Não sofri. Sei de pessoas que já passaram por isso, porque pessoas boas e más existem em todos os lugares. Mas eu posso dizer que eles consomem muito mais a nossa cultura, por exemplo, do que nós consumimos a cultura deles. As novelas brasileiras. Novelas brasileiras, músicas, cantores. Tem muita gente que vai fazer show lá. Agora, recentemente, ganhou o Big Brother uma brasileira, sabe? Então, isso eles gostam, então tu sente que realmente tem essa conexão maior com o Brasil. E nós somos um povo bastante criativo mesmo assim, né? Então, a gente afetivo também, acho que até sofreu mais na pandemia por não poder dar um abraço, alguma coisa assim e tal. Mas assim, não, me sinto respeitado. Por mim é muito tranquilo. Na própria universidade, no início foi difícil entender o sotaque, né? Normal e tal. Mas e depois... as gafes acontecem. A Lizzie, por exemplo, passou por uma que foi muito engraçada, né? Porque lá o tomar no bico tem uma conotação sexual, sabe? Pra tentar ser mais leve na explicação aqui. E ela estava trabalhando ainda na primeira empresa dela, que era a Vodafone, e uma colega dela chegou, ainda não tinha pandemia, né? Uma colega chegou e falou, olha, eu tô com sede e tal, alguém tem uma água aí? A Lizzie, olha, eu comprei uma água ali embaixo, recém tomei um pouquinho, se tu quiser pode tomar, mas eu tomei no bico. E a colega dela chamou a Alice e falou assim, Alice, olha só, não fala mais isso aí, essa expressão tu não pode falar e tal. Então tem coisas que a gente é obrigado a evitar, né, para não passar por esse tipo de gafe e tal. Mas eu até estou um pouco mais adaptado, porque como a escrita agora, principalmente no doutorado, eu estou tentando me disciplinar para fazer em português de Portugal, e no trabalho, na nossa comunicação com os clientes tem que ser também em português de Portugal, eu não tenho sotaque nenhum, mas na escrita eu consigo desenvolver bem, assim, sabe? Mas enfim, tem essas variações mesmo assim, algumas gafes que a gente passa lá, que é normal e tal, mas nada que atrapalhe, assim, sabe? E realmente eu tinha muito medo desse preconceito de chegar lá se sentir diminuída por não ser europeia, por não ser portuguesa. E pelo contrário, a coleguinha dela esses dias tá falando tchê. A amiguinha dela tá falando tchê, sabe? Então, pô, tchê e tal. Então a gente vê que eles até estão incorporando mais do que a própria Alau, que não tem sotaque também português. Né? Portugal é que nem o Brasil, assim, que nós temos, cada região tem o seu dialeto, né? Aqui se fala de um jeito aqui no sul, no Nordeste se fala de outro, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste. Lá em Portugal também tem essas variações linguísticas entre regiões. Eu não noto nada. Se colocar, por exemplo, se fala muito que as pessoas da região do Porto falam de uma maneira e até se expressam de uma maneira, tem um comportamento diferente do resto do país. Os Açores, né? As ilhas, que lá também é uma região que cresce muito. Esse ano nós estamos fazendo 270 anos de colonização açoriana aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Porto dos Casais, é a maior cidade fundada por açorianos no mundo. Imagina. A nossa Caergues aqui virou a embaixada dos Açores no Brasil. Então, tem muita vinculação, nós temos muita história. Gravataí é uma cidade açoriana. Açoriana, né? Sim. E lá os Açores também dizem que existe... Que é uma região autônoma. Está dentro de Portugal, mas é uma região autônoma. Mas isso mesmo. E assim, eu não noto. Às vezes mesmo lá na empresa, liga alguém dos Açores, eles conseguem diferenciar pelo sotaque. Sotaque é a forma de se expressar, o comportamento também é diferente. Eu não noto. O máximo que eu noto é quando alguém... sei lá, um moçambicano, cabo-verdiano, angolano, aí tu nota que existe uma diferença do português deles lá, porque tem os vogais, eles falam crioulo também, mas tem as vogais muito mais abertas, né? As minhas colegas que eram de Cabo Verde, eu acompanho Cabo Verde, né? Ninguém sabe, eu sou formado em História, como eu acompanho a África Portuguesa. Sim. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, e costumo pegar as diferentes, assim. Tenho amigos, inclusive, em rede social de lá, que tem troca informações. Elas falavam o dialeto delas, que eu acho que é o crioulo, alguma coisa assim. Crioulo. E às vezes elas falavam entre elas esse dialeto, mas depois tranquilamente falavam português de Portugal conosco.
eu sentia elas falando os hiatos maiores, assim. O português mesmo, ele fala quase só a sílaba daquela palavra. Então, sei lá, vai falar televisão é televisão, sabe? Ele Sim. fala sempre as vogais mais fechadas. O brasileiro, um meio termo, os moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, parece mais aberto, assim. Então, isso eu consigo notar a diferença. Agora, a diferença de dialeto ou de expressão ou sotaque dentro de Portugal, eu não consegui ainda chegar nisso aí. Bom, eu também não sei diferenciar um espanhol de um uruguai de um argentino. E quem é de lá sabe diferenciar. Olha, não, esse aqui é Uruguai, esse aqui é argentino, tal. Eu não, para mim é tudo igual. Eu não consigo fazer essa diferenciação ainda. Ô, Nando, e como é que é os costumes lá? Aqui a gente tem o costume de, no final da tarde, ir para um barzinho, tomar uma cerveja, cumprimentar, usar o bordão, abraçar, fazer o churrasco de final de semana, aquele aglomerado junto, né, de se juntar mesmo. Isso existe lá? Existem os costumes, alguns muito parecidos com os brasileiros. De modo geral, na rua, eles gostam muito de cafés com esplanadas, que são aquelas mesinhas na rua para poder tomar um cafezinho. Diferente de aqui no Brasil, que às vezes tu compra um café. Lá, se eles comprar um cafezinho pequeno, eles ficam sentados mais 2, 3 horas na mesa. Lá não tem aquela coisa do garçom estar incomodando para sair e dar lugar para outro e tal. Eles gostam, tem o hábito, por exemplo, do café sempre depois da refeição e da sopa sempre como entrada. Pode estar verão, não importa. A sopa vai ser a entrada da refeição. Então a gente chegou lá em setembro, a Lau já começou a estudar e chegou em casa um dia, 40 graus quase, ainda estava muito quente. Falou, pai, eu não gosto de sopa, eu morro suando e tal. E eu fui perguntar na escola, mas vocês estão dando sopa? Não, a sopa era a entrada. A entrada da refeição era sopa. Então eles têm muito isso. Eu vou almoçar na universidade, por exemplo, sempre tem lá a comida que varia, pode variar para. Tem a comida vegetariana, tem a comida normal. E antes da comida ali no buffet, tem lá para te servir sopa com pão e tal, independente do período do ano que for, da estação que for. Então, eles têm esse hábito. Fazem churrasco também, não o churrasco do espeto, como nós temos. Por exemplo, os amigos portugueses que eu tenho lá estranharam muito o coraçãozinho assado. Eles, não, como assim? O coração da galinha assado? Assado no churrasco? Sim, a gente faz como aperitivo. Eles acharam muito esquisito aquilo e tal. E tu fez pra eles lá? Fiz pra eles, pra ver como era bom e tal. Então no início lá, tu olhava comendo meio, tipo, será que esse troço aqui é bom e tal? Então assim, não tem esse hábito. Eles comem muita comida de porco, muita carne de porco lá. E peixe, né? Bacalhau e tal. Eu noto que tem mais azeite na comida deles do que, por exemplo, no Brasil. A comida do Brasil tem mais sal. Lá, às vezes, tu tem que dar uma reforçadinha com sal, assim, porque não tem tanto sal exageradamente como nós temos nas comidas brasileiras. Mas assim, a culinária ela é quase igual. Algumas diferenças, por exemplo, lá o feijão ele é pré-cozido, tu compra em lata. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, tu compra o feijão no saco, tem que levar para pressão e tal. Lá não, tu compra em lata, pré-cozido, coloca ali o tempero normal, cebola, alho, sal, enfim, alguma coisa, e logo depois já está cozido e para mim o mesmo gosto, não tem diferença nenhuma do feijão brasileiro aqui. Então são hábitos que se tem de um país para o outro, que a gente alguns incorpora, como por exemplo, lá não tem X, eu sinto muita falta. Aqui no Brasil tem, no Rio Grande do Sul principalmente, que é uma comida típica gaúcha, né? Sinto muita falta do X, tanto é que comi uns 3 X aqui, então, mas tem a francesinha lá. Então eu posso ir para lá já e abrir um X lá. E tem bastante gaúcho lá. Esses dias nós vimos uma erva mate no Intermarché, que é um mercado, uma rede grande lá. Eu até tirei uma europeia, foto. Né? Europeia. Tirei uma foto e mandei para o nosso grupo lá dizendo, não, é uma conquista nossa, gaúcho, porque tem muito gaúcho que vai para lá, que toma chimarrão, tem o hábito do chimarrão, e que então acaba fazendo uso da erva mate, né? Então, é isso. Pro X pode ser que algum brasileiro vá lá, abra um X e eles comecem a gostar, porque eu adoro o X, né? Sim. Agora lá a gente trocou o X pela francesinha, que é uma comida típica portuguesa, que é parecido com X, mas é um pão grande com ali dentro faz fiambre, que é a nossa mortadela, queijo, um bife e tal, e tapa de molho, muito molho com batata frita do lado. Vai botando batata frita lá, vai comendo, é uma delícia. Dá para comer e substituir bem pelo X, porque a gente lá também, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, a gente busca uma francesinha lá, porque realmente é muito bom, acabamos incorporando, e também é uma oportunidade daqui, né? Chegar aqui depois e abrir uma francesinha, porque não se conhece aqui. Não se conhece. Sabe que eu tive no Uruguai um tempo atrás? Eu tive em Montevidéu.
Aí tá, fomos pro dia, tava eu, a esposa e mais uns casal de amigos. A gente foi dar uma passada, acho que foi 2013, 2014. Eu, eu nunca vou esquecer. Pai, e no Uruguai as pessoas falam, tem muito doble chapa, né? E falam tanto o português quanto Quanto espanhol, o espanhol, o castelhano. castelhano perfeitamente bem, assim. E até eles falam mais, eles falam inglês também. Então, e aí, pá, vou comer o que? Aí eu pega um tivito. Aí peguei um tivito, eu peguei um para mim, outro para Alexandre, cada um pegou um. A gente se arrependeu, né? Porque um dá para quatro Sim, comer. sim, O sim. tivito, aquilo e vem bife, bacon, queijo, presunto, batata, as saladas, ali vem aquele prato ali assim fechado, né? Então, para te ver como é que essas diferenças, todas assim, de alimentação. Então, eu estranhei isso ali no Uruguai. Te pergunto, tem a questão que a gente usa muito aqui, bordão. Já falou do que a diferença do significado das palavras. Mas a gíria, o bordão, aqui a gente usa o diminutivo das palavras, ou uma outra palavra que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando, mas se costumou dizer. Lá tem isso. Eu sinto usarem menos. Metáfora, por exemplo, É, poucos se metáfora. usam, porque assim, eles têm uma interpretação mais literal das coisas. É mais difícil de fazer entender quando tu faz um superlativo, uma expressão que tu aumenta e tal, porque eles são um pouco mais literais no entendimento dessas situações. Então, às vezes, tu vai lá, vai fazer uma expressão que tu usa, sei lá, todo mundo, sabe? Daqui a pouco eles vão dizer, como assim, todo mundo? Não existe todas as pessoas do mundo e tal. Aham. Né? Então, assim, é isso que eu sinto um pouco de diferença. Principalmente no ambiente acadêmico, eu evito de usar algum bordão brasileiro, alguma coisa, porque podem não entender. Vai falar assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eles vão ficar pensando como é que a água vai ficar batendo na pedra, sabe? Porque assim, eles vão acabar tendo, quando não conhecem, uma interpretação muito literal Sim, daquilo ali. sim. O que, na verdade, não julgo certo ou errado. Eu julgo como um comportamento da língua mesmo. É uma diferença que a gente tem aqui para o Brasil. E a gente usa muita metáfora aqui, muito aumentativo das coisas e tal. E lá não. Lá eu vejo essa pequena diferença, sim, de uma interpretação que eles tendem a ter mais literal das coisas do que nós no Brasil, às vezes, entendemos algumas forças de expressões e tal. Eles já têm uma interpretação um pouco mais literal dessas situações, assim. O gaúcho aqui a gente tem mais bar, tchê, mineiro tem uai. E Lá tem algumas assim, por Portugal exemplo, tem. eu usei, e às vezes eu tive que me cuidar aqui, porque eu incorporei algumas coisas, como por exemplo o Fish. F-I-X-E. Fish é legal pra eles lá. Então, às vezes alguém fala pra mim assim, pô, sei lá, comprei esse telefone novo, esse telemóvel novo aqui, como eles falam lá e tal. E tá, ligou coisa. E aí, às vezes, acontece de eu chegar e falar assim, pô, muito fish isso, sabe? O fish é o legal deles. Ó, continua, vai Pode falando. continuar. Eu tenho que Ah, falar isso é aqui e a... vai ficar na gravação, tá? Vamos Não tem problema. continuar. Então, assim, tem algumas coisas, por exemplo, o muito lá é o bué, por exemplo, principalmente na Covilhã se usa muito, então, bué grande, é muito grande. Boeda grande, é muito grande, sabe? Ou boés, muitas coisas. Sei lá, como é que tá aí? Tô com boé trabalho, sabe? Boé é muito trabalho. Giro é lindo. Então chega lá alguém, olha pra lá, ou assim, às vezes, que gira, que gira. Gira é lindo. E o fish é legal. E isso foram coisas que, como são muito cotidianos, a gente até incorporou. Eu tentei me cuidar para não falar aqui, porque parece que aqueles caras metido a besta vêm pro país e começa a Aham, falar aham, expressões de fora para alguém dizer, aham. lá tá falando expressão. Então, assim, eu cuidei para aqui falar o legal, o bonito e tal, mas lá algumas vezes a gente usa, principalmente o fish, o giro para algumas coisas, em ambiente de trabalho ou de faculdade. O bué também, principalmente para escrever, o bué, até falar não tanto, mas para escrever e tal. Então, assim, tem algumas expressões que são deles, assim, que eles utilizam também, que é o opá, né? Opá, sabe? Ele está sempre no pá. Ou pronto. Eles vão falar sempre, ele tem uma muleta, assim, sabe? De auxílio da língua, que é o pronto. Pronto é um ponto e continua uma nova expressão, assim, sabe? Então, sim, tem coisas que eles utilizam como nós aqui, mas utilizam de uma outra maneira. Mas principalmente esse Ubué, até a Lau tem um videozinho dela que é bem engraçado, que ela fez
A diferença dos muitos, ela era pequenininha, fazia muito isso. Ah, em Portugal, Brasil é muito, em Portugal é bués, na Espanha é. E que começa a falar um por um de como é que seriam nas outras. E o bué lá, ela escreve também, mas não fala. Lá o pouco fala o sotaque português. Ela, primeiro, convive com brasileiro. Segundo, que o professor até estimula assim, dizer, filho, Lauren, tu pode falar o teu português do Brasil, pode escrever português do Brasil, que não é errado. Tu é brasileiro, não tem problema nenhum tu te expressar dessa maneira. O que para mim também é legal. Tu imagina tu chegar lá, um professor exige que tu escreva daquela maneira, sabe? Não existe o certo e errado. Existe até um acordo ortográfico que tenta convergir as duas variações ali, né? As duas línguas, quer dizer, o mesmo idioma, mas as variações que se tem, para que possa existir uma convergência de escrita, de fala e tal. Que eu até acho que com o tempo, tem cada vez mais brasileiro lá, cada vez mais brasileiros voltam de lá e vêm para cá. Eu acho que com o tempo vai haver uma convergência maior nesse sentido, sabe? Já existe, eu acho, assim, um respeito maior. Se existia, pelo que se falam os brasileiros que foram mais tempo lá, um preconceito maior com mulheres, por exemplo, do Brasil. Hoje já não sinto isso. A Lise nunca sentiu isso, convivendo lá, sabe? Então, eu acho que com o tempo vai existir uma maturidade maior nesse contato, nessa conexão Brasil e Portugal. Eu vou fazer uma pergunta agora, é óbvio que eu já sei a resposta, até porque eu ganhei um presente, né? Porto ou Benfica? Ah, eu sou Benfica pela cor, né? Por tudo e porque assim, que eu ganhei uma camiseta do Benfica. Ganhei uma camisa, dei uma camisa pro Dila do Benfica. Me mandou de aniversário, né? E assim, eu torci. Foste no Estádio da Luz? O Estádio da Luz é lindo, assim. Eu fui, tem águia que sobrevoa o estádio antes e depois pousa no campo, tal. É lindíssimo, assim. Aí o Benfica tem várias circunstâncias. A cor, né, que é o vermelho, parecido com o Inter. O uniforme deles é muito parecido com o Inter. Então o vermelho já... Não sei se eu conseguiria torcer pro Porto Azul, né? Mas os principais amigos que nós temos lá, que são portugueses, quase todos eles torcem para o Benfica. Tem o Luiz lá, que é meu chefe, torce para o Benfica. O Afonso Canavilhas, que é filho de um professor, João Canavilhas, também é benfiquista roxo. E o Afonso é um cara muito legal, que a gente aprendeu a gostar lá também, que é torcedor do Benfica também. Então, tem poucos que... Tem um amigo nosso lá, eles gostam muito de futsal. Tem um amigo nosso que é português, que é torcedor do Sporting de futsal. Ele não acompanha muito o Sporting em futebol de campo, mas o Sporting de futsal ele acompanha bastante. Lá eles têm muito isso de deixar mais forte essas outras modalidades. Eles fazem uma cobertura bem grande, todas as equipes têm várias modalidades, e o futsal do Sporting é muito forte, e ele é torcedor do futsal do Sporting, sabe? Então, assim... O Simão, que é um outro amigo meu que eu fiz lá no percurso lá, também é torcedor do Benfica. Então, basicamente, todos que eu tive contato, assim, durante o período que a gente esteve lá, eram torcedores do Benfica. Acabou sendo tendo um contato maior. Fui num jogo do Benfica pela Liga Europa. E acabei... Hoje acompanho mais o Benfica. Posso te falar a escalação inteira do Benfica, mas já não sei direito a escalação do Porto, do Sporting e tal, porque eu acompanho mais os jogos do Benfica. E acompanha os jogos do Inter em horário diferente. 4 horas depois, né? É difícil. Quando ganha, ok. Mas quando perde, e aí com um jogo que começou 1 da manhã, 1h30 da manhã, 2 da manhã, perder aquele jogo ali, aí tu vai dormir para acordar cedo no outro dia, 6 da manhã, às vezes. Brabo, porque a adrenalina não baixa na hora. Não vai baixar na hora que acaba o jogo e tal. E aí no outro dia, cada vez que tu tem sono, durante o período que tu vai estar lá estudando ou trabalhando, geralmente é quando eu estudo, porque os jogos, como é quarta, eu folgo quinta e sexta lá, porque eu trabalho no domingo. Então, na quinta-feira ou na sexta-feira, eu acabo tendo sono para estudar e eu me lembro cada vez, por que eu fiquei acordado vendo o jogo, o Inter perde o jogo, ainda passou outro dia prejudicado, não podendo produzir tão bem. Então. Esse negócio de sábado, domingo, principalmente é nós que temos aqui, né? Já tá perdendo isso. Na Europa principalmente principalmente para quem é imigrante. Lá não tem sábado e domingo, tu trabalha direto, às vezes folga durante a semana e tal. Não tem muito essa coisa mesmo do sábado e domingo. Eu tenho lá um acordo com a empresa de trabalhar no domingo, até para dar uma folga pro chefe lá, pros chefes, né, para eles poderem, enfim, sair com a família lá e tal. E trabalho 4 vezes na semana, que foi um presente que eles me deram lá também, para poder me dedicar mais ao doutorado. Então, os dias que eu folgo é quinta e sexta, e sábado eu tento preservar para lá ou para Lise, e às vezes não dá, às vezes eu preciso estudar nesse horário, mas tento preservar um pouco mais para lá ou para Lise. E é o que eu procuro fazer, estudar na quinta e na sexta, ou vou para a UB lá, que é a universidade, para estudar, para produzir, fazer artigo, que é uma coisa que eu não tinha no meu currículo e tive que fazer lá hoje. Graças a Deus consegui publicar bastante artigo lá.
e produzir a tese de doutorado, antes a dissertação de mestrado. Então faço isso na quinta e na sexta, e no sábado tento preservar um pouco para nós, porque depois no domingo eu volto a trabalhar lá. Tá bom, isso aí a gente ouviu um pouco das histórias do Nando em 4 anos e meio. E você precisaria de, sei lá, um dia inteiro aqui nós gravando para entrar nas minúcias, né? Foi só por cima um pouquinho, mas Nando, eu quero te agradecer a disponibilidade, né? Por 2 vezes, vou contar o segredo, da primeira não saiu o som, a primeira gravação. A gente treinou. A gente agora treinou tá fazendo a primeira oficial. E fez a oficial. Foi um jogo treino antes, né? Mas de tu ter dispensado o tempo que é raro, né? E é precioso para quem vem ver a família. Eu fui ver o Nando depois de uma semana que ele está aí, porque é da família, sim, né? Sim. A gente tentou priorizar muito tempo sem ver. E a gente tem que entender isso perfeitamente bem, senão a gente andava o dia todo junto aí. Mas também tem que dividir com os outros, tem que respeitar isso. Mas eu quero te agradecer esse tempo que tu disponibilizou. Antes disso, eu vou pedir para se inscrever aqui no meu canal de novo. Diga lá, te inscreve, acione um sininho. Vamos fazer esse canal bombar, porque a gente está falando das coisas boas de Gravataí, dos personagens aqui de Gravataí. Para mim, o Nando salvo o melhor engano, eu não conheço outro, é o maior influencer dessa era digital aqui de Gravataí. Haja vista, não tem ninguém com 55 mil seguidores no Twitter aqui de Gravataí ou em outra rede social. Então, o Nando tem esse título há muito tempo e vai continuar por muito tempo. Então, continue te inscrevendo no canal, que eu quero chegar até ter 55 mil inscritos aqui, que nem o Nando no canal, para a gente conversar aí sobre Gravataí. E quero te agradecer, Nando, e te desejar todo o sucesso do mundo. Não vou fazer aquela pergunta quando voltas, porque senão o Serginho vai ver depois e aí dá problema. Mas te desejo sucesso do mundo para ti, para tua família, e que, se for para o bem, que nem eu costumo dizer, olha, é isso, deve-se ficar lá, vai tocar a tua vida. Hoje e vivendo na Europa as condições são bem melhores, sem pandemia dá para vir uma vez no ano tranquilo, né? Porque se ganha em euro, se gasta em euro, mas se consegue viver melhor na Europa do que aqui no Brasil. Hoje que o custo de vida está muito alto. Então eu te desejo sucesso e vou deixar para tu te despedir aí, chamar o pessoal para a próxima. Eu quero te agradecer, Gila. A gente trabalhou junto durante 6, 7 anos. Nunca nos desentendemos por nada, né? Embora o trabalho era bastante grande, a gente sempre teve um entendimento grande, embora muitas vezes discordasse, mas sentava e tentava conversar, buscar um entendimento melhor. Então a gente teve uma relação de parceria. A Lau nasceu enquanto eu trabalhava contigo, então tenho um carinho muito grande. Das vezes que eu olhava e falava, cara, tô desesperado, porque a Alice trabalha em Sapucaí, quem tem que levar ela no médico sou eu. Nem pensa 2 vezes, vai embora, vai levar lá ela e tal. Então, a gente sempre teve um respeito muito, muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma cirurgia de pedra nos rins e ganhei 15 dias de atestado. Deu uns 5 dias eu não aguentava mais estar em casa com dor. Tu quer saber, eu vou trabalhar. Cheguei lá, o Dila falou assim, eu lavo minhas mãos, é pra te estar em casa, vai pra casa. Não é pra te estar aqui, não, cara. Em casa eu sofri a mesma dor, pelo menos aqui eu tô sentado e me distraindo e tudo mais e tal. Então a gente sempre teve uma relação boa, de amizade mesmo, de amizade que ficou. Quando eu falei para ti, tive muito medo quando eu fui falar para ti que eu tinha a ideia de ir para Portugal, porque, enfim, a gente criou uma estrutura. Tu achava que não ia passar, e eu digo, pode fazer as malas, que tu vai passar. Tal. E eu acertei. E eu te falei antes, olha, acho que não vai dar, mas enfim, é difícil, mas fiz e tal. E até para minha surpresa tive todo teu entendimento, teu apoio para aquilo ali. Quebrou as pernas até hoje, né? Mas tudo bem. Mas de lá a gente conversava muitas vezes, de tu me ligar e a gente trocar ideia e tudo mais, tal, porque realmente fica uma amizade, não é só trabalhar. Nunca foi relação patrão, empregado, chefe. É. Eu nunca, aliás, não tenho essa relação com ninguém, nem com quem trabalha comigo hoje. Não Exatamente. Sempre foi uma relação mesmo de amizade, de entendimento e de liberdade de chegar para ti, às vezes, quando eu achava que podia ser de uma outra maneira, e daqui a pouco tu dizia, não, eu acho que tem que ser assim, e lá na frente só, tu tem razão, é assim. Sim. Uma vez eu fiz uma coisa errada, eu nunca vou me esquecer, eu cuidava da tua rede social, e aí naquele impulso inicial de trabalho, eu fiz uma crítica para um vereador, que era teu colega, nunca mais fiz aquilo, e coloquei o nome do vereador na crítica e tal, e o cara veio te cobrar, tu nem sabia exatamente o que era, tu diz, não, escrevi isso por isso e tal. Me protegeu, porque ele podia pedir minha demissão, um assessor não pode falar de outro vereador lá e tal. Daí eu disse, na boa e na ruim, tu acertou em todas até agora,
uma outra que tu vai ratear, eu Claro. também vou matar no peito aqui e vou te proteger e tal. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa, de bastante trabalho, não, isso a gente sabe, sempre foi assim, e tu é assim até hoje. Mas te agradeço mesmo assim pela oportunidade, por estar aqui, por continuar sendo esse amigo que eu posso contar. E depois vou pegar o link e vou mandar pro pessoal em Portugal também Manda pro para pessoal, ver, pede pro pessoal se inscrever se em inscrever e Portugal, seguir, coloca lá no teu Twitter, lá, pede pro pra pessoal galera do Twitter, olhar e tal. olha lá mas te inscreve no canal, dá um joinha na minha entrevista lá. Então, assim, realmente, assim, são os últimos dias, possivelmente quando esse podcast sair, eu já vou estar viajando, já vou estar próximo à viagem lá e tal. Tá sendo complicado os últimos dias, mas assim, como eu falei no início, mais seguro de estar indo para lá, porque lá a gente tem a nossa vida, tem a nossa casa, tem nosso trabalho, tem a faculdade, tem os nossos amigos e tal. A gente já tem É diferente a nossa do que a rotina. primeira Quando a vez, gente né? foi a primeira vez, não tinha um casal de amigos, que era o Fábio e a Tâmela, que foram muito acolhedores, amigos e parceiros dentro de tudo aquilo que eles sempre puderam, como são até hoje. Mas são amigos e também vivem numa situação em que eles têm que estar sempre correndo atrás. No segundo final de semana que eu estava lá, o Fábio passou 3, 4 semanas num caminhão de mudança. E a vida de imigrante é assim, sabe? Então, essas são Tu até tá numa condição boa em hoje, relação a todos os sim, imigrantes, né? assim, eu trabalho numa empresa que quando eu faço hora extra eu recebo e aí isso às vezes, morando fora, é uma vantagem, porque tem empresa que diz, ó, tu vai fazer um part-time, que é a metade do tempo, e o part-time de 4 horas vira 6, 7 horas, e no final do mês tu vai receber aquilo que tu tá acordado no início e pronto, sabe? Não se tem esse respeito muitas vezes, né? Porque pensar, se eu trocar, se daqui não tá contente, troco, boto outro e segue o jogo. Nós não, nós na empresa lá, nós temos essa relação de respeito mesmo, assim, se a gente fez X horas extras, vai se receber por aquilo, vai ser valorizado e tal. Não é uma realidade de imigrante mesmo. Eu falo para quem quer ir para lá, às vezes acontece das pessoas dizendo, não é fácil. Às vezes o trabalho que a gente tem que se sujeitar a alguns trabalhos que senão a gente não faria, por exemplo, no Brasil, né? Não é o meu caso e o caso da Liz hoje, a gente está bem, está estabilizado, está muito feliz lá, mas tem vezes que a gente vai pegar num trabalho, vai fazer um trabalho que não é o mesmo respeito, não é a mesma coisa, sabe? Então isso é difícil. Às vezes as pessoas não vão com esse coração aberto, batem lá e voltam. Ah, tive que me sujeitar a fazer isso, ganhar pouco e trabalhar muito. E é assim, sabe? É assim, infelizmente. Não é o mar de rosas que a gente pensa que às vezes olha de fora é dolorido, a gente abre mão de muita coisa, se priva de muita coisa, né? A gente, como tu disse, a gente depende de nós mesmos para poder ter o nosso sustento lá. Nós conhecemos Espanha e fomos de carro, a gente não viajou em 4 anos. Não fez grandes viagens e tal, porque a gente economizando, tentando pagar conta, juntando dinheiro para vir para cá. Então, assim, não é fácil, sabe? Não é fácil. Não dá pra gente pensar que, pô, achei legal o exemplo dele, vou para lá também. Não é fácil. Não tô aqui jogando água no chope de ninguém, mas se informa bastante, lê bastante. Tem um blog que eu me informei, que é o brasileirosnacovilha.com, que é desse casal de amigo nosso lá, que eles fazem um trabalho de informação para imigrante, não só para quem é da Covilhã, mas para quem é de fora, tem informação para todo mundo que vai para Portugal. Então, assim, te informa bastante. Faltou um pouco para nós informação quando nós fomos. Teve coisa que a gente foi saber no outro ano só, que não eram realidades dos nossos amigos que estavam lá, mas foi complicado, sabe? Então, tem uma amiga nossa lá, a Bianca, também, que às vezes a gente tinha uma dúvida, ela por ter filha, antes ela falava, Nando, é assim, tu ia lá ver, e eu, pô, por que eu não tinha essa informação antes, por que eu não pesquisei isso antes? Então ela muitas vezes nos socorria, foi até quem me indicou para o trabalho, tenho uma gratidão enorme por ela, e ela às vezes falava, olha, o documento é assim, submete de tal maneira, vê de tal jeito, tal, porque às vezes nós, principalmente essa questão de filho, a gente não sabia, e teve pouca leitura, até não teve tanto tempo para estudar o que a gente poderia encontrar lá. Teve muito problema de burocracia e tudo mais. Então, o que eu sempre digo é, se informem, leem bastante, peçam informações, não precisa ter pudor, vergonha de pedir mesmo. Olha, como é que é aí? Como é que eu posso fazer? Para quem que eu peço informação e tal? Porque é complicado, não é fácil. A gente está muito feliz hoje, conseguiu atingir isso através de muito trabalho, muito suor, muita força, sabe? E tu pode alcançar o mesmo ou muito melhor do que nós. Mas não é fácil, sabe? Não é o mar de rosas que às vezes a gente pensa que é o morar fora, assim, sabe? Principalmente a saudade, né? Às vezes a saudade bate e é complicado, né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar final mesmo é assim,
é essa. É um feedback. Eu tive agora uma felicidade muito grande na Escola Monteiro Lobato, que eu estudei de primeira a quarta série ali, falar para os alunos de escola pública que eles também podem vencer na vida. E é o que eu disse para eles. A professora falou antes, né? Ah, tu pode passar a tua história e tal. Eu disse para eles, falei para 3 ou 4 turmas lá. Eu falei, olha, não é fácil. E para nós que somos de escola pública e que somos pobres, é mais difícil ainda. E eu sei disso. Eu não estou aqui vendendo facilidade. Mas é justamente por ser mais difícil que a gente precisa se esforçar mais, se dedicar mais, estudar mais, prestar mais atenção nas coisas e tal. Então, o recado que eu quero deixar é esse. É um sonho que a gente pode sonhar, mas a gente não pode pensar que aqui está passando trabalho e vai para lá viver uma realidade diferente, porque também é outro trabalho, são outros tipos de trabalho que se passam, Sim. mas também se passa trabalho. Tem que sempre se colocar na balança até onde que vale a pena abrir mão de muita coisa ou não. E para nós ainda vale muito a pena, a gente está bem lá, por isso que eu não quero falar sobre a volta, porque realmente não tenho a menor ideia do que vai ser no futuro. Que teve um período que estava vindo pessoal de Portugal para cá. Sim, eu sim, cheguei sim, a ver isso sim. aí, cheguei a viver isso aí, mas como tudo na vida são ciclos, né? Exatamente. Pode o ciclo uma hora voltar, né? Voltar. E é o que a gente torce e trabalha para isso, né? Exatamente. Mas então tá, Nando, muito obrigado. E vai aí, pessoal, não te esquece. Se inscreve lá no meu canal, no Diga Lá, agora também no Spotify. Um grande abraço, malta!